Olha só, a maneira como a Receita Federal está monitorando os contratos rurais aqui no Brasil mudou completamente. E essa mudança pode sair bem cara, viu? Para quem é proprietário de terras ou produtor rural, é fundamental entender o que está acontecendo para não acabar caindo na malha fina. Então, vamos direto ao ponto. Pois é, essa frase resume tudo. Aquela era do acordo de boca, do aperto de mão, simplesmente acabou. E hoje, essa informalidade toda representa um risco fiscal gigantesco. Vamos começar por aí, pelo ponto central. As tradições de negociação no campo, sabe? Elas estão agora de frente com uma nova realidade, a da vigilância digital. A informalidade simplesmente não é mais um caminho seguro. O paradigma mudou, e mudou de verdade. Aquelas fiscalizações físicas que aconteciam de vez em quando deram lugar a um cruzamento de dados em massa, tudo automatizado. A questão não é mais se a Receita vai achar uma inconsistência. A questão agora é quando. Tá, mas como exatamente o governo está monitorando esses contratos? É aqui que a tecnologia entra com tudo e de uma forma, assim, implacável. A grande peça dessa engrenagem toda é a chamada Operação Arrendamento. Dá para pensar nela como um programa de computador gigante que fica ali, comparando as informações declaradas por proprietários e por produtores, só caçando qualquer tipo de divergência nos números. E olha só que interessante a simplicidade dessa fiscalização. De um lado, o arrendatário, quem usa a terra, informa lá no imposto de renda que pagou um valor X. Isso, claro, reduz o imposto dele. Do outro lado, o arrendador, que é o dono da terra, precisa declarar que recebeu exatamente o mesmo valor X como receita. É um espelho, um tem que bater com o outro. E aí fica a pergunta no ar, né? As informações de um lado estão batendo perfeitamente com as do outro? Porque qualquer diferenciazinha, por menor que seja, entre o que uma parte declara como despesa e a outra como receita, pronto. Acende um baita alerta vermelho lá nos sistemas da Receita. E isso tudo nos leva ao próximo ponto de risco, que é talvez um dos mais críticos e comuns: a classificação errada dos contratos. Então, aqui está o pulo do gato para muita gente e o grande perigo. É muito comum classificarem um contrato como parceria só para pagar menos imposto, quando na verdade, na prática, a operação é um arrendamento, com pagamento fixo e tudo mais. Essa simulação é um dos alvos principais da operação arrendamento. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. No arrendamento, o dono da terra recebe um valor fixo, tipo um aluguel. Ponto. E paga mais imposto sobre isso. Já na parceria, ele entra no risco do negócio, recebe uma parte dos lucros e aí a tributação é mais amigável. O que a Receita quer ver? Provas de que esse risco é real, de que ele é de fato compartilhado nos contratos de parceria. Agora vamos falar de uma coisa que bota pressão: os prazos e as consequências de não estar em dia. E olha, elas são bem pesadas. É bom anotar essas datas. Embora o prazo final para as declarações de 2025 seja lá para metade de 2026, a Receita botou um marco crítico no calendário, 30 de janeiro de 2026, para regularizar as informações. Ou seja, a janela de oportunidade para arrumar casa está se fechando. E o problema pode ser bem maior do que só o último ano, viu? A Receita tem o direito de aplicar o que a gente chama de prazo decadencial. Ou seja, ela pode fiscalizar e cobrar impostos, multas e juros dos últimos 5 anos. O tamanho do prejuízo pode ser gigantesco. Se uma irregularidade for confirmada, a multa padrão, a tal da multa de ofício, é de 75%. Isso sobre todo o imposto que não foi pago. Agora, se a fiscalização entender que teve fraude, que teve simulação, como naquele caso de um contrato falso de parceria para esconder um arrendamento, essa multa dobra. Ela salta para impressionantes 150% sobre o valor devido. Bom, diante desse cenário todo, a boa notícia é que existe sim um caminho claro para se regularizar. Não precisa esperar o problema bater na porta. Vamos ver como se proteger. O plano de ação é bem direto. Primeiro, revisar o contrato. Ele está no papel? Ele reflete a operação de verdade? Segundo, alinhar as declarações. Tem que conversar com a outra parte, garantir que as declarações de imposto de renda dos dois lados estejam falando a mesmíssima língua. E terceiro, e talvez o mais importante, procurar um especialista para validar tudo isso. A prevenção é a única estratégia segura aqui. E fica aqui um lembrete importante. A gente da Duarte Freire prepara esses materiais para ajudar a entender o assunto. Mas claro, esta análise é um guia geral. Como cada caso é um caso, é fundamental ter a consulta com um advogado especialista para avaliar a situação específica de cada um. E para fechar, fica essa reflexão.
Nesse cenário de fiscalização total, digital, um contrato bem feito é a maior proteção que se pode ter. Já um contrato informal ou mal classificado é praticamente um convite para a Receita Federal. A escolha de qual lado ficar precisa ser feita agora.